Alguma vez você já procurou um material, um livro que fala sobre a verdade do reino? Uma vez que você descobriu essa preciosa verdade, esse entendimento de que o reino é literal e que há um selecionado de pessoas que irão entrar nele, e quando você descobre essa verdade, você fala, bom, vou atrás de um livro, e de repente você não encontra nada? Esse vídeo vai mostrar para você que você estava errado. Nós temos um livro. Fala, my friends! Tudo bem com vocês? Eu sou Anderson Friend e você está aqui no nosso canal doperegrino.com. Aproveito para pedir para você, acompanhe o nosso site doperegrino.com. As nossas redes também, a nossa rede social também no Instagram. Vamos falar agora desse precioso material que você já viu na apresentação. My friends, esse livro aqui é do Sr. Robert Gouvet, tá? Como você pode ver, O Reino Futuro de Deus. A verdade do reino de Deus, ela ainda é pouco vista nas igrejas. Quando eu falo igrejas, eu estou me referindo à igreja como corpo de Cristo, os irmãos, em cada localidade. Nós temos tido muita dificuldade de encontrar material desse assunto tão importante. E não temos, na verdade, em língua portuguesa. Até que a editora Escriba do Reino resolveu publicar essa obra, né, de Robert Gouvet. Robert Gouvet ele é referência no assunto, porque se a gente voltar um pouco na história da igreja, 2 séculos atrás, no final do 18 para o século 19, e todo o movimento que floresceu ali no Reino Unido, com o movimento dos Irmãos Unidos, os Irmãos de Plymouth, vocês vão ver que a verdade do reino ela é restaurada. A verdade da literalidade do reino, ela volta a ser vigorada. O reino de 1000 anos, ele volta a ser crido. Eu nem vou entrar aqui no mérito, meus irmãos, dessa alegorização que se fazem do reino. O reino espiritual, o reino já aconteceu, né? O reino virá a acontecer depois. Quando Jesus voltar, na verdade, ele vai encerrar o reino. Outros que o reino está acontecendo até ele voltar. O reino é espiritual, é no coração, né? Meu Deus, quanto desenvolvimento teológico para negar uma verdade tão simples. O Robert Gouvet, ele é importante nesse tema, porque embora a literalidade do reino, ela era novamente retratada no período que eu citei aqui, com os irmãos de Plymouth, como Darby, como George Muller, como William Kelly, como Andrew Miller, como outros vultos daquele precioso movimento, ainda se tinha uma dificuldade de entender quem seriam os selecionados, os que estariam entrando no reino. Porque na verdade darbista, no conceito darbista, na visão darbista, todos os salvos estarão no reino. E é aqui que entra Gouvet. Gouvet, ele foi o irmão que percebeu que o reino não é por graça. O reino não é simplesmente você ter crido no Senhor Jesus, ter sido recuperado, resgatado. É onde Cristo nos coloca. E a segunda parte é o que diz respeito ao que eu estou fazendo para entrar no reino. E essa colaboração vem de uma forma extraordinária por meio desse grande erudito do século XIX. Então, conforme vocês estão vendo aí na tela, o sumário, a gente começa aqui pelo sumário do Reino Futuro de Deus, com o capítulo 1, o Reino e Mistério. O que é o Reino e Mistério? Inclusive tem um link que eu vou deixar aqui de uma matéria que recentemente publicamos no site do peregrino.com, chamado inclusive de Reino e Mistério. A dualidade do reino, o reino e mistério, onde o Sr. D.M. Penton, ele traz uma grande luz para a gente nesse assunto. Vale a pena você conferir depois. No capítulo 2 nós vemos aqui passagens excepcionais. No capítulo 3 nós vemos o reino pessoal. No capítulo 4 nós vemos o futuro do reino. No capítulo 5 nós vemos o aspecto judaico do reino. O 6, o departamento celestial do reino. Aqui é uma parte interessante, porque o reino ele não é só na terra. O reino milenar, ele tem o seu departamento celestial. Para onde vai a igreja vencedora? Onde vai residir a igreja vencedora? Eu acho que vale a pena você conferir esse livro aqui, só por conta desse capítulo. O reino de justiça e recompensa. Buscai o reino. Como que eu, que já sou salvo, por que eu tenho que ter esse senso de buscar o reino? Porque o Senhor conclama a busca do reino para os que já foram salvos, para os que já foram agraciados. O capítulo 9, olha que interessante. O batismo e o reino. Há uma relação entre o batismo e o reino? Por que o batismo está relacionado ao reino? Capítulo 10. A Páscoa, a ceia do Senhor e o reino. My friends, aqui nós vamos encontrar aquilo que a gente está procurando entender sobre o que é o reino e como entrar no reino. E você
já vem estudando esse assunto e já vem tendo uma compreensão, uma luz, você começa a se maravilhar, você começa a achar, puxa, que tremenda essa verdade, tão clara na Bíblia, e tão pouco falada, e tão pouco respaldada em literatura. Então nós temos aqui, meus irmãos, um material que respalda. E eu encorajo você a conhecer melhor essa obra. E aqui, em uma das passagens que é retratada no livro, Gouveia fala da passagem de Mateus 11:12, que diz, né, que os que se esforçam são os que conquistam. Eu confesso que eu tinha uma linha, uma direção para ver isso aqui, uma direção mais para o lado da graça, mas depois eu descobri que, embora nós agraciados pela salvação eterna que não se perde, essa porção, de acordo com a análise, a interpretação de Gouveia, que depois eu me rendi à sua análise e interpretação, que tem muito fundamento bíblico, ele diz que aqui há um esforço que deve ser tomado pelo crente. O cristão deve buscar o reino. A falta do entendimento do reino é o que tem feito muitos cristãos baixarem a sua guarda, viverem uma vida relapsa, andarem de qualquer jeito, sabendo que são salvos, muitas vezes, e a salvação não é mais a moeda de troca da sua consagração, porque até então alguns cristãos só conseguem se consagrar a Deus com medo de ir para o inferno, quando eles descobrem que eles estão eternamente guardados em Cristo, porque foi um processo em que Cristo oferece a sua justiça, uma justiça, um ato, né, jurídico, por causa da sua morte. E quando eles descobrem isso, eles começam a achar que eles são irrefutáveis, eles são intocáveis, que nada pode acontecer com eles, e começam a viver a vida de qualquer jeito. Quando a Bíblia nos conclama ao tempo todo, buscai o reino. E essa palavra, buscai o reino, essa busca do reino, é que faz a gente ter uma vida mais alerta, mais antenada, mais ligada, focada no Senhor, e que nos inspira a consagração e a santificação. Então, se você estava buscando um livro que fala do reino, trata, né, de temas importantes, como o reino é por esforço, o que é graça, o que é recompensa, qual é a parte dos judeus no reino, qual é a relação do batismo com o reino, o departamento celestial, onde vai abrigar os vencedores, o que esse departamento celestial, como ele se relaciona com o reino, como ele vai funcionar nesse período milenar, e outros tantos detalhes você vai encontrar nesse livro, meus irmãos. E digo mais, não é a obra que esgota o assunto, mas é uma obra de entrada. É uma obra que você pode começar e depois você vai compreendendo mais. Há muitos irmãos que falam do assunto, como por exemplo D.M. Penton, que já tem um livro lançado pela 12 Sextos, o Tribunal de Cristo também traz esse assunto, ainda que não também tão diretamente, né, porque o foco do Tribunal de Cristo é falar do que vai acontecer no Tribunal de Cristo, mas fala sim do reino, fala da perda, da vitória, fala da graça imerecida, que a gente recebe graça imerecida, mas jamais vamos receber louvor imerecido, né? E esse louvor imerecido é o que diz respeito ao que venceu, ao que se achou digno de entrar nas delícias do seu Senhor. Temos esse material, temos também alguns materiais que falam disso, como o Evangelho de Deus, volume 1 e 2, do irmão Watmani, que ele vai tocar também no ponto do reino, da importância do reino, da diferença do reino, da salvação. O livro A Salvação da Alma, do irmão Watmani, também vai fazer esse precioso papel, essa boa distinção, ainda que esses livros, eles tocam de forma muito panorâmica, muito leve, e não adentram a fundo. O livro, O Reino Futuro de Deus, por outro lado, ele vai trazer mais detalhes. Mas o livro que de fato entrou mais a fundo e conseguiu ver a recompensa do reino e o que é recompensa no reino, foi um livro que ainda não temos em português, que é Entrance into the Kingdom, do Sr. Robert Gouveia, o mesmo autor desse aqui. Esse livro é mais extenso, mais detalhado e mais profundo. E é o livro que, sim, dentro do assunto seria a obra magna do erudito Robert Gouveia, e que trata desse assunto de forma bem mais detalhada e bem mais profunda. É ali que começa a entrar as divisões. Ali que começa a entrar, uau, era isso aqui, estava o tempo todo na Bíblia e eu não estava entendendo. Mas, irmãos, não estamos órfãos. Podemos começar com esse livro aqui, que vai ser de grande ajuda, e você que estuda o reino e precisa entender mais detalhe dele. E quem foi o que resgatou esse assunto ao longo da história da igreja, nos tempos mais modernos, entre o 19 e o século 20, que esse assunto também ganhou mais expressão, por causa de outros irmãos que viriam depois a defender esse assunto, é O Reino Futuro de Deus, de Robert Gouveia. Convido você a conhecer esse livro. Tudo bem? Esse era um review que a gente queria passar aqui para vocês, mas que tem a nossa recomendação. Compre, põe na sua mochila, leia, vale a pena. Tudo bem? Peregrino e peregrina, nos vemos logo ali.